Aí ele falou assim, não, eu não vi o Marcos Braz falar abre aspas. Não, você entendeu, professor Mani. Em relação ao Gerson, não tem absoluta... Em relação ao Gerson, não tem absolutamente nada. Não tem proposta. O Flamengo não recebeu nenhuma requisição para saber quanto ele ganha. Procedimentos normais quando um ou outro clube ou empresário entram em contato. O empresário dele, o pai dele, é um pouco eufórico. Risos. Talvez esteja nessa felicidade de ter uma grande proposta. O Gerson é importantíssimo para o Flamengo. O Flamengo não quer vender o jogador. O Flamengo quer ficar com esse plantel. Mas se tiver proposta, o Flamengo é obrigado a analisar até para ser educado com outro clube. Essa preocupação hoje não existe. Não tem absolutamente nada pelo Gerson. Aí Pascoal bate com aquilo que eu falei semana passada. Eu falei, chequei com duas fontes diferentes. Falaram que não tem proposta, não teve sondagem, que não teve nada. E tá aí o Marcos Braz confirmando, Pascoal. Mas o Marcos Braz é muito inteligente, né? Veja que no contexto todo, né? Como ele elabora o texto, você vê que na primeira parte ele diz que não tem, que não quer e que não vai vender. Porém, se chegar alguma proposta, vamos observar, vamos analisar. É claro, não dá para você dispensar de você jogar dinheiro fora, não dá. Isso está longe disso no futebol da atualidade, nos momentos da atualidade, né? O Flamengo, como qualquer outro, como diz o Sormani, os grandes serão mais afetados do que os pequenos, porque os grandes têm grandes orçamentos, os pequenos têm pequenos orçamentos, é diferente, é outra situação. Então, acho que no caso do Marcos Braz, ele não quer a saída do Gerson, me parece muito claro que o Flamengo não quer a saída dele, mas se vier uma proposta, vamos conversar, vamos analisar. O pai do jogador é quem cuida da carreira dele, o pai do jogador se associou ao pai do Neymar, ao escritório do pai do Neymar, aguardando aí as possibilidades, até porque o mercado europeu ele não está aberto, ainda não, deve ser agora no final desse mês, no final do mês de julho, né? de julho para agosto e setembro, foi modificado pela FIFA, agosto e setembro as datas, então vamos ver o que vai acontecer nesse período aí. Por enquanto é só aquele negócio, tem, não tem, vai chegar, não vai chegar, o dinheiro entra, não entra, vai chegar a possibilidade, é só especulação, como dizem os dirigentes, mas às vezes onde tem fumaça tem fogo também. Mas ele acabou de falar que não tem nem a fumaça. Gente, acabei de ler a entrevista do Marcos Braz. Ele fala, olha, nem aqueles procedimentos normais para perguntar salário, para perguntar... Não tem nada. Ele acabou de falar isso. Sim, ele falou, olha, não tem... Ele falou em transações... Ele fala assim, em transações... Então, não tem fumaça. Ele falou rindo. O pai do Gerson está eufórico. No final da frase, pega o final da frase. Se chegar, vamos analisar. Claro, o mercado está para isso. Se chegar a proposta, vamos analisar. É isso. Ô Pascoal, Pascoal do céu. Pascoal do céu. É óbvio que qualquer jogador que receba, qualquer clube que receba uma proposta, óbvio que qualquer dirigente analisa uma proposta. Isso é óbvio. Mas não tem fumaça nenhuma. Gente, eu acabei de ler o que ele falou. Ele fala aqui em transações, olha, eu vou ler de novo. Não, eu vou ler de novo. Eu vou ler de novo. Não é possível. Não é possível. Ô, Benja. Lerei de novo. A gente entendeu, Benja. Não, peraí, o Benja não. Você tá sendo ingênuo, hein, velho? Não, lógico que ele entendeu. Olha aqui, eu sou ingênuo. Em relação ao Gerson, não tem absolutamente nada. Não tem proposta. O Flamengo não recebeu nenhuma requisição para saber quanto ele ganha. Procedimentos normais, quando um ou outro clube ou empresário entram em contato. Ponto. O empresário dele, vírgula. O pai dele, vírgula. É um pouco... Não, é sem vírgula. O pai dele é um pouco eufórico. Parênteses, risos. Talvez esteja nessa felicidade de ter uma grande proposta. O Gerson é importantíssimo para o Flamengo. O Flamengo não quer vender o jogador. O Flamengo quer ficar com esse plantel.
Mas se tiver proposta, o Flamengo é obrigado a analisar, até para ser educado com outro clube. Essa preocupação hoje não existe. Não tem absolutamente nada pelo Gerson. Ponto. Então não tem fumaça. Não pode ter fogo se não tem fumaça. Quem me chamou? Sim. Flavinho? Sim. Não, sou eu. Espera um pouquinho, eu concordo com o Mano. Acho que você está sendo um pouco ingênuo. O fato de o diretor do Flamengo dizer que não tem nada, não quer dizer que não tenha nada. Inclusive, quando ele fala assim, não recebemos nenhuma consulta de nenhum empresário para saber o salário dele. Óbvio, se o empresário dele, do rapaz, é o pai dele, esse capítulo ele pode abrir mão, desse degrau das negociações ele pode abrir mão, porque o empresário sabe quanto ele ganha, né? Então, se há um contato de algum outro clube e tudo mais, vai ser com o pai dele também, para ter essas informações. Eu não estou dizendo que ele vai sair, tá? Não estou dizendo que ele vai sair, nem estou afirmando que haja uma proposta, mas o simples fato de um diretor de futebol, de um clube, de qualquer clube do mundo inteiro, dizer que não tem nada, não significa que não tem nada, né, Benja? Lógico que não tem nada. Gente, o Marcos Braz, quando falou do Pablo Mari, ele falou... Gente, quando o Pablo Mari, o Marcos Braz falou, olha, tem proposta, vai ser difícil ficar. Quando estava no Gabigol, ele falou, tá difícil, a Inter de Milão quer tanto, não sei o que caso é um caso. Gente... Então a gente não... Cada caso é um caso, mas não tem... Mas ele olha, comprou o jogador. Se tivesse... Gente, é normal, Benja. Gente, os caras não falam se a verdade tivesse, o tempo e o Pablo inteiro. Mari foi embora. Ó, então, peraí. Deixa eu só acrescentar um negócio aí. Deixa eu só acrescentar uma coisa. Se tivesse aqui... Se tivesse uma proposta, ele ia falar o seguinte, olha, chegou uma sondagem... Tem uma sondagem aqui, sim. O Flamengo não quer vender, ponto. Olha, chegou uma proposta, é tentadora, vamos analisar. Mas se o cara fala, até o momento, ele falou, até o momento, se quer um telefonema perguntando qualquer coisa. Então a gente não pode... Então eu não entendo. Quando os caras não falam a verdade, a gente detona que os caras são mentirosos. Deixa os outros falarem, deixa eu te explicar o porquê. A gente, peraí, quando os caras falam a verdade, deixa todo mundo falar um pouco. A gente detona dizendo que o cara é mentiroso. Então eu não entendo isso. Então a gente não pode mais colocar entrevista de ninguém no ar, a gente não acredita em nada. Fala, mano. Benja, ouça os outros um pouco, só um minutinho, vamos lá. Quando eu disse que o Marcos Braz... Fala, mano. Peraí, então. Vamos lá, então. O negócio é o seguinte. Quando eu disse que você pode estar sendo inocente, Benja, eu não estou dizendo que o Marcos Braz pode estar mentindo. Você sabe muito bem, Benja, que em determinadas situações, esse approach é feito diretamente com o empresário e com o representante do jogador. Não é feito diretamente com o clube. Tanto que o pai do Gerson, ele colocou uma data, acho que dia 20 ele falou que teremos novidade. Estamos no dia 15. Mas é que tá, Benjamin. Vamos parar com esse negócio aí de papai e mamãe, porque todo mundo sabe que no futebol, muitas vezes essa aproximação é feita através aí do próprio jogador, do próprio atleta. Pega aí o Gabigol, quando ele saiu do Santos, Benjamin, ele tinha um contrato com a Inter de Milão. Coincidentemente, ele encontrou o Marcos Braz no shopping. E aí o Gabigol falou, minha mãe tava demorando muito numa loja, a gente conversou por quase uma hora. Velho, pra cima de mim? Esse aqui é irmão desse, Benjamin. Então o negócio é o seguinte, pode ter acontecido talvez uma sondagem com relação ao empresário do Gerson e o pai dele, e eles estão esperando aí de forma talvez um pouco mais contundente ou então alguma coisa mais formal para apresentar uma proposta para o Flamengo. O pai do Gerson falou a respeito do dia 20, estamos no dia 15, eu repito. Então não é que o Marcos Braz está mentindo, pode não ter chegado nada oficialmente para o Flamengo, o que não quer dizer que já não tem uma tratativa com o empresário do atleta, o representante dele, que no caso é o pai, e o próprio jogador. Então isso pode acontecer, vamos esperar até a data do dia 20. Beijo. Então tá bom, gente. Eu a partir de agora não acredito mais em ninguém. Acho até bobagem a gente botar as pessoas para falar. Fala, Pipo. Aí se não vier proposta, vocês vão falar. Não é isso, Beija. Mas eu não falei Não há necessidade de ser tão radical. Benja, não há necessidade de ser tão radical a este ponto. Mas, ao mesmo tempo, a gente sabe que, por exemplo, em 95% dos casos,
o Flamengo ele sempre blinda as informações em relação a transferências. O Marcos Braz sempre tem uma postura de, muitas vezes, tirar fora qualquer tipo de informação para não ou prejudicar a sondagem ou a proposta, a negociação, ou então também blindar o próprio elenco em relação a algo que esteja disputando. A gente sabe que a postura do Flamengo sempre foi essa. O Marcos Braz nunca foi detalhista ao ponto em relação a abrir valores de jogo e de situações de negociação. Eu não me lembro disso. Eu sei que ele é um cara que, quando há algo também muito escancarado, como foi o caso do Pablo Mari, ou como era a negociação do Gabigol, até porque a negociação do Gabigol, o Flamengo estava sem contrato e precisava dar uma resposta, ele sempre falou a respeito. Tá difícil, não é assim, mas nunca ele fala valores, que é isso, que eles querem tanto. Ele nunca confirmou. Essas informações nós trazíamos e baseados em relação às informações vindas da Itália, dos jornais italianos que davam os valores que a Inter naquele momento... O problema é jornalista quando não admite que erra. Gabigol, esse é o problema. Os jornais ingleses em relação É quando não admite que Mari. erra. Então, assim, Pô, mas a gente não consegue terminar, bem. A galera não gosta de admitir quando erra. Esse é o problema. Esse é o problema. Esse é o problema. Esse é o problema. Não é. É a mesma coisa, você Benja, fala do Jorge Jesus. Erra, o Jorge Benja. Jesus veio, você desceu o sarrafo no cara. Aí agora você fala que não desceu o sarrafo. Não desci sarrafo, acabei se o de Gerson não explicar for embora, você vai arrumar um jeito de ele falar. Eu não vou nem entrar nesse mérito de novo da discussão, porque a proposta então veio. Fala aí, cara. Pô, mas você não deixa as pessoas falar, O cara tá falando. O cara tá Cada um falando. tá explicando uma forma você tá de ver enchendo a história, linguiça. cara. Você tá tem a sua enchendo linguiça. conclusão. O Braz bom, vê, o Braz chega e fala o seguinte, cara, eu estou ó, explicando se vier o que é, proposta, cara. olha aqui, ó. Tá. Ô, Zé Linguiça, o cara acabou de falar. O cara Então, falou. tá bom, beijo. O Flamengo é intocável. Fácil. Então ninguém Se vai vier, olhar para os jogadores do se Flamengo. vier, Olha, no olha Flamengo aqui. a gente não quer. Olha Nunca aqui. vi isso. É o único time do mundo que faz Ó, sucesso deixa e eu ninguém quer. explicar. O único time do mundo que tá ganhando tudo é que e não você... tem uma sondagem, não tem olha, um WhatsApp, é isso. Deixa eu te falar, é proibido. deixa eu te falar. O telefone do Marcos Braz é falar. bloqueado para os outros, é isso. Então tá bom, se você acredita nisso, fica à vontade, fica tranquilo. Eu não acredito. Não. Deixa eu te falar. Então tá bom. Não, mas deixa eu te falar. O teu problema é que pensar e falar ao mesmo tempo você não consegue. Ele acabou de falar. Se vier proposta, ele fala. Não estou falando que o Flamengo é imune à proposta. É que ele falou. Né, Benja? Se vier proposta, sou eu realmente o Flamengo... Sou eu realmente que não penso se e falo, vier, né? Realmente. Ele fala aqui, ó. Olha aqui, ó. Olha aqui, deixa eu te falar. Olha aqui. Ele fala. Então, tá ele fala. Se... Ele fala não tem aqui, nada a ver com inteligência às vezes, viu? Só para te avisar. Ele falou aqui, se vier proposta, ele fala, o Flamengo é obrigado a analisar. Ele não falou que não vai receber proposta. Gente do céu, em nenhum momento ele fala. Ele fala que até o momento não tem sondagem, não tem ligação, não tem proposta. Agora, se vier uma proposta... Ele vai vir. Agora, não tem fumaça, não pode ter fogo, se até o momento não tem fumaça nenhuma, gente. Sormani, por favor. Tá bom, beleza. Não, eu concordo com você aí, Benja. Eu acho que o Marcos Braz sempre foi um dirigente que, pelo menos todas as vezes que ele se manifestou, ele falou a verdade. Eu não me recordo aí de nenhuma situação onde isso não tenha acontecido. Ele falou, olha, não tem proposta nenhuma, até brincou, né? Até anotei aqui, o pai do Gerson é um pouco eufórico, entre parênteses, risos, né? É uma maneira, mais uma vez, elegante de dizer que o pai dele está meio que forçando uma situação. Não tem essa proposta, não tem. E ele foi muito claro, se aparecer, eu sou obrigado a ouvir. Eu sou obrigado a ouvir. Eu vou ouvir e vou levar para o jogador, entendeu? Se houver interesse dele em sair, e o nosso também, de abrir mão do jogador, ele sai, ué. Mas não tem nada. Eu sou obrigado a concordar. Obrigado não, eu concordo com você, Benja. Não tem nada nesse caso. Esse caso do Gerson não existe. Pelo menos, oficialmente, para o Flamengo, não chegou. Não adianta nada aquilo que o Flavinho falou, é verdade. O salário do jogador já se sabe, porque o empresário dele é o próprio pai. O cara sabe. Ok, mas você tem que falar com o Flamengo. Você tem que falar com o Flamengo. A menos que você chegue e pague lá a multa dele. A multa do Gerson, me parece que é 80 milhões de euros. Você vai lá, paga, o Gerson é afim de ir embora, acabou. Nem fala com o Flamengo.
Foi o que os chineses fizeram com o Corinthians em relação ao Renato Augusto, o Ralf, né? Teve alguns jogadores. O Roberto de Andrade falou pra gente aqui. Eles nem falaram com a gente. Depositaram e os caras foram embora. Então, muito provavelmente, os caras não vão vão pagar a multa. Se não for pagar a multa, tem que conversar com o Flamengo. Seu Flamengo, o senhor topa menos do que os 80? 35, sai negócio? Aí depende do Flamengo. E o Flamengo tem que falar com o Gerson. Porque quem pode quebrar esse contrato é o Gerson. Gerson, você tá afim de ir embora? Tem uma proposta do Gelson. Olha, ô Braz, caramba, eu sempre sonhei jogar na Premier League. Eu tô afim. Beleza, então vamos tentar fazer um negócio. Desde que seja bom para nós também. Mas não tem isso. Não tem. Eu concordo com você, Benja. Por que eu vou duvidar da palavra do Marcos Braz? Tem dirigente que quando fala, você sabe que eu não acredito. E já disse para você que eu não acredito em alguns dirigentes e você sabe de quem eu falo. No Braz eu acredito. No Braz eu acredito, porque o histórico dele é extremamente positivo. Então é isso. Olha aqui, ó. Em entrevista, Pascoal, ano passado, ao programa Bola em Jogo da Super Rádio Tupi, o pai do meia do Mengão, Gerson, confirmou o contato do Barcelona da Espanha para colher informações sobre uma possível negociação com seu filho, mas negou intenção de negociação. A preferência é estar no Flamengo. Dinheiro nenhum traz a felicidade que estou vendo no meu filho. Ele está feliz jogando no time que ama. Sabe quantas vezes o pai do Gerson... Não é a primeira vez, gente. Ano passado ele foi acho que 2 ou 3 vezes na direção do Flamengo falando que tinha proposta. E não veio. E não veio. E não que ela não possa vir, porque na minha opinião o Gerson joga uma barbaridade. Uma barbaridade. E não vamos esquecer, ô Pascoal, que o Gerson estava vendido para o Barcelona e foi parar na Roma. Ou você esqueceu disso aí também, lembra? Os caras estavam esperando ele lá e foi para Roma. O pai dele vendeu, a Roma pagou mais caro e foi para Roma. E não é a primeira vez que tem isso, gente. É normal. Não é a primeira vez. Fala, Pascoal. Eu só acho que é o seguinte, a janela europeia não foi aberta ainda, né? Por conta da pandemia, a janela europeia será aberta entre os meses de agosto e setembro. Pelo menos é a orientação da FIFA. Existem alguns países um pouco antes, Portugal e tal, por conta de terminar os campeonatos antecipadamente. Alguns países ficam com a janela antecipada, outros um pouco mais adiantada. Isso é de cada região que está sendo observado nesse momento. Eu não acho impossível uma proposta pelo Gerson. Não acho impossível uma proposta pelo Gerson. Foi exatamente isso que eu coloquei. Porque o Marcos Braz disse na parte final que se tiver proposta, vai analisar, porque ele sabe que o Gerson tem mercado. Ele sabe que o Gerson fez uma grande campanha, jogando numa função que ele não exercia no futebol europeu. Jogando numa função em que ele não exercia quando saiu do Fluminense. Então, agora ele tem uma nova roupagem, tem uma nova característica. De repente ele pode interessar para jogar no futebol da Inglaterra, porque esse tipo de jogador é interessante no futebol inglês, de saída de bola com qualidade, de aproximação com velocidade. Então, essas coisas podem acontecer. Não estou dizendo que o Flamengo está se desfazendo do Gerson. Não é isso. Eu estou dizendo que ele se valorizou. E o formato de jogo, aí deve-se também ao treinador do Flamengo, o Jesus, que